Olá, sejam bem-vindos ao podcast Café com IA. Esse podcast super especial. Nós temos aqui a honra de receber o professor, doutor, desembargador Alexandre Pimentel e nós vamos conversar sobre o futuro, não só do judiciário, mas assim, o futuro dos tribunais de justiça com o avanço da inteligência artificial. E por quê? Porque o professor Alexandre Pimentel conseguiu zerar o gabinete dele com o uso da inteligência artificial. Quer dizer, a gente vai ter aqui um exemplo real de como a inteligência artificial nos pode beneficiar em praticamente todas as nossas funções, nos nossos trabalhos e também no nosso dia a dia. Bom, me apresentando para quem está assistindo pela primeira vez esse podcast, eu sou Álvaro Pinheiro, sou professor com doutorado em engenharia da computação, com ênfase em inteligência computacional, com pós-doutorado em inteligência artificial, com um colega do professor, né, com um amigo, na verdade, né, Arthur Stanford, é amigo de longas datas do professor Alexandre, que foi meu supervisor no pós-doutorado. E o meu orientador de doutorado também colaborou nesse processo, né, do trabalho da inteligência artificial no tribunal, que é o professor Fernando Buarque. E sou um servidor do Estado e um analista em gestão de tecnologia da informação. Sou concursado da ATI, que é a Agência Estadual de Tecnologia da Informação, lotado há mais de 15 anos na Procuradoria-Geral do Estado, onde eu faço a coordenação da área de sistemas, automação digital e inovação. E também professor, porque eu adoro dar aula. Infelizmente, nesse país, né, professor, o professor não tem aquele rendimento que deveria. Mas todos que lecionam fazem pela vocação, porque gostam de estar aqui na sala de aula transmitindo o conhecimento adquirido. E vou passar agora, lembrando que esse é o nosso quinto, porque a gente já teve 4 outros podcasts, né, que eu convido vocês a assistirem. O primeiro podcast foi com o professor doutor William Santos, da Universidade de Pernambuco, que a gente falou sobre o futuro da engenharia de software, mais especificadamente na gestão ágil de projetos com o avanço da IA. O nosso segundo foi com o professor doutor Arthur Stanford, que é professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, que foi o meu supervisor no pós-doutorado, que falamos sobre o futuro do direito com o avanço da inteligência artificial. Excelente aquela conversa com Arthur. O terceiro, nós falamos sobre o futuro da medicina com o avanço da inteligência artificial com o professor doutor, médico cirurgião oncologista Mário Rino, que faz uso do robô Leonardo, lá no Real Hospital Português, fazendo todas as cirurgias robotizadas no português. E o nosso quarto foi com o professor doutor César França, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde a gente falou do futuro da educação com o avanço da inteligência artificial. E chegamos nesse quinto, falando sobre o futuro dos tribunais de justiça e da área judiciária com o avanço da inteligência artificial. Então, agora, por gentileza, aqui, como vocês sabem, é um papo informal, então o desembargador, o professor, doutor é Alexandre. Por favor, Alexandre, nos conte a sua história, como é que você chegou a esse cargo que é de alta relevância, de desembargador, né, Tribunal de Justiça, mas principalmente, como é que você traz toda essa bagagem de tecnologia para o judiciário, né? Qual foi essa sua evolução? Bem, antes de tudo, preciso agradecer, Álvaro, pelo convite de participar de uma iniciativa tão bacana como essa que você está fazendo aqui na Nova Roma. E, em segundo lugar, dizer que é um prazer participar dessa sua iniciativa com o seu podcast, que tem um nome, né, maravilhoso, assim, que já nos convida a um debate constante, né? Porque IA sem café não funciona, entendeu? Mas Verdade.
É o seguinte, meu pai trabalhava inicialmente em programação de computação numa época em que os computadores eram ainda a válvula, não é? Então, meu pai chegou a prestar serviços na IBM, depois foi para o Grupo Brennan, e chegava em casa com aqueles rolerites, que eram aqueles cartões perfurados que serviam, né, para fazer uma espécie de programação e até de memória também ali daquelas máquinas e tal. E aí eu cheguei, por influência do meu pai, a fazer alguns cursos de programação, isso começo da década de 80, né? E fiz inclusive cursos na IBM, cuja sede era onde hoje é a sede do TRE, aqui em Recife. Ali na Agamenon. Na Agamenon, exatamente. E tinha uma máquina de café expresso lá que era uma maravilha nessa época. E, enfim, eu fiz cursos de Fortran, de Basic, de COBOL, enfim, aquelas que acho que para vocês hoje deve ser algo risível, mas assim, na época era o que havia e a gente... Era o top da tecnologia. Isso. E depois eu migrei para a área do direito. A gente morava em Olinda, eu gostava muito de praia, tinha prancha, essas coisas e tal, e eu vi que o direito era uma área mais, digamos, receptiva para esse... surfista, né? Exatamente. E, enfim, depois de fazer direito, eu mantendo ainda essa influência, eu fiz um mestrado na Federal e o título da pesquisa foi o Direito Cibernético, um enfoque teórico e lógico aplicativo, que eu defendi em 1997. Comecei o mestrado em 93, defendi em 97, e no ano 2000 saiu publicado o livro com esse mesmo título pela editora Renovar, lá no Rio de Janeiro. Então, eu tentei aliar, né, esse, digamos, uma espécie de background aí com tecnologia junto com direito, e deu muito certo, porque para mim foi muito tranquilo. O que eu fiz nesse momento foi estudar como os americanos tinham desenvolvido a cibernética, e meu referencial teórico foi o Norbert Wiener, depois o Loevinger, que era um advogado lá da Minnesota, que criou a jurimetria e tal. E como os europeus tinham uma visão diferente. Eu fiz essa comparação entre a visão pragmática norte-americana e com a visão mais, digamos, resistente, né, de teorizar em excesso que os europeus têm e de regulamentar. Isso é esse excesso de querer regulamentar tudo, né? E que talvez tenha sido uma influência que até hoje os europeus ainda estão nesse ambiente de querer controlar o incontrolável, que é a internet, que são as big techs, que são, né, big data com inteligência artificial. E isso eu fiz no mestrado, depois eu fiz um doutorado, mas aí já focando para a área processual, que era a minha área de pesquisa. E depois eu fiz um pós-doc em 2010, 2011, na Espanha, comparando o que os europeus estavam fazendo em relação a processo eletrônico com o que o Brasil estava fazendo, e foquei por aí. E em paralelo eu tenho minha carreira de juiz. Eu fui advogado, fui promotor de justiça, depois entrei na magistratura, e isso foi em 1992. Em 1995 eu fui assessor de um presidente do tribunal, e em 2002 fui chamado novamente. Em 2002, aí vem um fato interessante. Eu e um amigo meu, um programador de computador que hoje mora em Brasília, Frederico Pereira, pensamos em fazer, junto com a TI do tribunal, que não tinha secretaria de CETIC, 2002, um sisteminha simples, uma automaçãozinha, né, simples, mas que fosse capaz de identificar algumas palavras-chave. De algumas milhares de linhas, né? Exato, assim, mas que ele era capaz de ler uma petição inicial e sugerir um despacho. Era um sistema especialista, né, simples. E o pessoal da TI foi quem resistiu, porque o presidente simpatizou, o desembargador Napoleão Tavares,
Mas eu tenho ainda esse parecer guardado de uma pessoa da área da TI dizendo que isso era impossível, que a máquina fosse capaz de ler e dar a decisão e tal. Veja, isso foi em 2002. Se em 2002 saiu uma matéria no Conjur sobre essa minha iniciativa, que ainda está no Conjur, e está documentado pelo Conjur, isso, que eles falam lá até que seria uma inovação no ramo do direito cibernético e tal, mas não foi adiante. Então a gente é persistente, né? O nosso problema é que a gente persiste. E aí esses reveses, eles na verdade servem muito mais para nos estimular do que para nos dissuadir. Né? E o que acontece é que depois eu voltei para a assessoria da presidência, né? E aí já numa etapa em que eu já estava prestes a ser desembargador, e aí tinha uma perspectiva de influência bem maior. E aí a gente, com o professor Fernando Buarque, lá no Tribunal de Justiça, a gente fez algumas iniciativas de criar alguns sistemas a custo zero para o Tribunal de Justiça. Né? Um deles foi para o setor que eu trabalhava, foi meu último cargo antes de ser desembargador, que era juiz, coordenador do núcleo de precatórios. Precatórios são o maior calo do judiciário, é o que mais deslegitima o poder judiciário. E as pessoas ganham as causas contra a Fazenda, mas não levam. Então isso demora muito tempo e tal, e a gente criou lá um sistema com inteligência artificial, com a participação da UPE e com o fomento da FACEP, ou seja, tudo com bolsas de pesquisa, e está lá à disposição do Tribunal de Justiça. É o famoso ganha-ganha, né? Todos ganham nesse processo. Mas é lógico, é tempo e segurança, rapidez com segurança. Esse binômio é fundamental. E o presidente atual, o desembargador Ricardo Paz Barreto, ele é um entusiasta da inteligência artificial. Então a grande meta, né, pelo menos uma das grandes metas da gestão atual do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo, é exatamente a algoritmização das decisões judiciais através do uso da inteligência artificial generativa. Aí já não são mais sistemas especialistas, aí a gente já está falando de algo que é mais, digamos... o top hoje das redes neurais artificiais. Né? Perfeito. Lá no meu gabinete, né, quando eu assumi o tribunal, vai fazer 2 anos agora em março, nós tínhamos um acervo de 3.090 e poucos processos, e nós criamos, mais uma vez com a participação de Fernando Buarque, que me indicou uma pessoa da área de TI para ser meu chefe de gabinete, que é o Amorim, que é um orientando também de Fernando. Eu também nomeei indiquei a nomeação do presidente, melhor dizendo, uma assessora que já tinha feito curso de inteligência artificial e tem formação em direito. E aí a gente criou uma automação, um dashboardzinho lá para a gente ver o que é o gabinete. Então esse foi o meu primeiro passo no gabinete. O que é que eu tenho? Qual é o meu universo que eu tenho que gerenciar de processos? Desses 3.000 e poucos processos, o que é que eles são? Então, esse sistema hoje, ele me ajuda muito. Talvez ele tenha me ajudado até mais do que a própria IA em si. E era, para você ter uma ideia, os meus colegas no tribunal diziam, você vai ver, a gente só julga agravo de instrumento. A gente julga muito mais agravos de instrumento do que apelações. E por conta dessa informação sem dados estatísticos, mais uma vez, nós criamos um sistema lá no gabinete, sem CETIC, só o gabinete, que é uma árvore de decisão, ou seja, uma técnica que nos permite ter mais segurança do ponto de vista de não ter alucinação, para julgar agravos de instrumento. Só que quando a gente colocou o nosso dashboard para funcionar no gabinete, a gente viu que a gente só tem 19% do acervo de agravos de instrumento. É a famosa gestão orientada a dados. Pois é. Quando você vê os dados, você enxerga a realidade. Exatamente. Ou seja, mais de 70%, porque a gente tem outros recursos também, mas mais de 70%, 60 e poucos por cento, com segurança, são recursos de apelação. E aí a gente desenvolveu
esse módulo do agravo de instrumento. Ele se chama Logos. É uma ferramenta que está depositada na plataforma Synapses. Isso talvez seja interessante falar, porque eu participo de uma comissão no Conselho Nacional de Justiça que está estudando a IA generativa para propor uma resolução ao conselheiro Luiz Fernando Bandeira, que levará ao pleno do Conselho Nacional de Justiça, né, uma proposta de regulamentação da IA generativa. Isso é importante dizer porque no Brasil nós não temos regulamentação de uso pelo Poder Judiciário da IA generativa. O que nós temos hoje é uma resolução da IA tradicional, que é a IA geral, que é a resolução 332 do ano 2000, mas já está desatualizada, né? E ela está sendo adaptada ao uso da IA generativa. Então, o fato de a gente estar em contato com esse grupo do Conselho Nacional de Justiça nos abriu muito a perspectiva de visão do sistema judiciário nacional, que foi muito bom do ponto de vista do aprendizado para mim. E o CNJ ele tem o que se chama de PDPJ, que é a Plataforma Digital do Poder Judiciário, que é uma política pública do Conselho Nacional de Justiça que visa a organizar todas as iniciativas dos mais de 90 e tantos tribunais que a gente tem no Brasil. Não são só os tribunais de justiça, mas os trabalhistas, os eleitorais, os federais e tal. De modo que a gente tem dentro dessa plataforma algumas outras subplataformas, poderíamos dizer assim, como a Synapses, que é uma plataforma que congrega todas as IAs de todos os tribunais do Brasil. Então, essa nossa IA Logos, ela está inscrita nessa plataforma, que é um dever dos tribunais. Qualquer tribunal que criar uma IA, ele tem que inscrever essa IA na plataforma Synapses. Para ter uma gestão de todas essas soluções, né? Por quê? Porque o CNJ ele tem uma preocupação com a ética do uso da IA generativa, com a segurança de dados, com os graus de riscos que a IA, né, exige. Então, testes prévios à utilização são necessários. Testes de verificação de vieses também são necessários. Então, tudo isso o CNJ organiza e ele tem ciência e verifica e coordena. Então, no meu gabinete, nós criamos essa IA Logos. E por que o nome Logos? Grupo de pesquisa que está cadastrado no CNPq desde 2008. Então, para homenagear o grupo, a gente pôs o nome nessa ferramenta. Voltando ao acervo do gabinete, nós fizemos uma gestão de gabinete com uma projeção de metas com o uso de ferramentas de IA generativa privadas, que é um uso que é permitido, ele não é proibido. Então nós começamos a treinar a nossa equipe. Eu tenho uma equipe de 12 pessoas que trabalham comigo, inicialmente usando o ChatGPT, que é uma ferramenta espetacular para o uso vamos chamar assim, de confecção de minutas, para não dizer que a IA está dando decisão judicial. A IA, isso é uma grande preocupação. Otimiza o tempo, né? Ela, na verdade, ela faz a decisão que é submetida para quem vai decidir. Mas ela não decide efetivamente. Na verdade, o que eu faço no meu gabinete é a gente fixa as teses de julgamento. Então a gente diz, por exemplo, negativa de cobertura de plano de saúde para tratamento residencial de home care. Ora, tem súmula do Tribunal de Justiça, tem jurisprudência do STJ dizendo que essas negativas são abusivas diante de certas condições demonstráveis. Então, quando eu pego uma sentença que obriga um plano de saúde, exemplificativamente, a cobrir um tratamento como esse, e tem o recurso de apelação do plano de saúde contra essa sentença, eu já sei qual vai ser a minha decisão. Então, eu não vou deixar a IA decidir por mim. Eu digo para ela. Né? Então, é aquilo que conversávamos aqui antes de conversarmos o podcast.
É saber dizer a IA o que é que ela tem que fazer. Né? Então, a gente tem um prompt lá no gabinete, a gente tem vários prompts, mas a gente tem um que tem quase 4 páginas. E eu digo muito, Álvaro, que o que a gente faz lá é uma coisa meio que o jogo da imitação de Turing com a IA. Né? Eu acho que o grande segredo para usar uma IA generativa como o ChatGPT, o Gemini AI, né, o Claude, etc., é você criar o seu robozinho e fazer com que a máquina pense que ela é você. Né? Persona. A sua persona. Exatamente. Então, é isso que a gente faz. A gente diz para ela lá que ela sou eu, que eu gosto das coisas desse jeito, então que eu julgo assim, que eu uso uma linguagem X e que o cabeçalho da decisão... O seu estilo. Existem coisas que são padronizadas, como um cabeçalho de uma decisão, que tem número de processo, nome do apelante, nome do apelado, nome do advogado, nome do desembargador relator. Isso ela preenche automaticamente, né, sem erro. E ela faz o relatório dos principais pontos discutidos no processo. Ela faz o voto. Ela faz a ementa muito bem feita. E ela faz o acórdão. Sem erro de português. Sem erro de português. Ortografia excelente. Perfeito. Agora, qual foi o método de construção de decisão judicial que eu utilizei no gabinete? Ou seja, todo o uso da IA, e isso está na Carta de Princípios Éticos do Parlamento Europeu, né, é que ela tem que ser supervisionada, né, por seres humanos. Então, lá no meu gabinete, a gente usa um sistema que é do CNJ, que é o PJE, que é o Sistema de Processo Judicial Eletrônico. E esse sistema ele me permite que cada usuário meu ponha uma etiqueta no sistema dizendo qual foi o assessor que trabalhou naquela minuta. Então, quando ele usa IA, ele vai ter que colocar uma etiqueta IA, para que eu saiba que foi usada IA naquele processo. Né? Processos esses que a gente sabe que tem grau de risco baixo e que não tem dados sensíveis. Isso é outra coisa muito importante. A tendência, penso eu, é que o Conselho Nacional de Justiça, tem uma normativa, né? Nessa normativa que está sendo levada aí para o pleno, né, mantenha essa questão de graus de risco. E dados sensíveis é uma coisa que tem que ter muita cautela. Então, a gente usa a IA dessa forma. O assessor fulano, ele põe lá uma etiqueta IA. Manda a IA fazer a minuta do jeito que ele sabe que eu quero. Ele revisa a minuta. O uso de jurisprudência, por exemplo, tem que ser minuciosamente revisado. Porque, de fato, existe um risco de alucinação. Não é? Às vezes, essas IAs elas criam para tentar agradar você. Não é? Ela cria. Apesar de que existem formas de você mitigar ou minimizar esse risco. Claro. O próprio prompt ele faz isso. A gente já manda ela buscar a jurisprudência no site tal, então usa a jurisprudência que está aqui do lado. Anexar um documento e ainda dá restrição. Só use os dados anexados desse documento. É isso que a gente faz. Está no nosso prompt. Exatamente assim. Aqui tem lá os nossos... Assim, no nosso banco de dados a gente tem as decisões que a gente usa e tem também as que a gente manda buscar na internet e ela vai buscar. É por isso que o doutor Alexandre Pimentel zerou o gabinete. Aí precisa ser feita uma explicação. Né? O que aconteceu lá no gabinete foi algo muito exitoso, que contou com a participação de um time fantástico. Os servidores lá do gabinete são espetaculares, todos eles vestiram a camisa. Sem esse engajamento dos assessores, nenhuma IA vai conseguir fazer, né? Porque ninguém é maluco de sair assinando minuta de decisão judicial feita por IA sem uma supervisão. E lá no gabinete, Álvaro, não é só um assessor que faz. Ele faz uma revisão e passa para outro assessor. Então, quando a minuta chega para mim, na minha caixa do sistema PJE, ela já chega com 2 pessoas. Eu já falei lá, se eu for preso, vocês vão comigo também. Então,
Aí eu reviso. E aí a minha revisão já é a terceira. Às vezes eu mudo uma coisa ou outra, faço, enfim, não concordo, mas em 90 e poucos % dos casos eu concordo, assino e ponho em pauta o processo para julgamento. E o que é que aconteceu? 1 ano de gabinete, a gente zerou os processos conclusos. E é importante esclarecer o que é isso. O que são processos conclusos? São aqueles que estão dependendo de mim. Se você olhar a minha estatística no gabinete, você vai ver que ainda tem lá uns 500 e poucos processos rodando. Por quê? Em tramitação. Porque a cada mês são distribuídos aproximadamente, para mim, só para mim, 400 processos. Então vai ter sempre esse número, né, de processos em tramitação, mas que conclusos, nossa meta lá no gabinete é, a cada final do mês tem que estar zerado. Né? Então, isso foi uma coisa fantástica que a gente conseguiu com muito empenho da equipe, de todos os meus servidores. Se eu pudesse aqui elencar o nome de todos, eu faria, mas para não correr esse risco, eu vou fazer uma homenagem em nome de todos na pessoa de Geni, que é a minha, digamos, chefe do gabinete, que coordena o gabinete, e Guilherme Carvalheira, que foi uma pessoa que era meu assessor, e o presidente do tribunal já levou ele para a presidência, porque ele vai ajudar bastante lá também, e levou também o Hugo Amorim, né, que vão trabalhar na ajuda com um convênio que está sendo, já foi assinado mês passado, entre Tribunal de Justiça, a UPE e Unicap, para criação de uma IA generativa própria do Tribunal de Justiça com uso exclusivo dos nossos bancos de dados, de acordo com a nossa jurisprudência. Então, é isso, é basicamente isso. O que aconteceu no gabinete foi esse fenômeno de um engajamento de uma equipe que acreditou num projeto. Alguns não acreditavam no começo, quando a gente dizia, vamos zerar. Sempre vai existir. Sempre vai existir, mas conseguimos, e o desafio é manter. Isso que você trouxe até me obriga a falar, porque quem for assistir esse podcast, a PGE, ela também teve muito sucesso. PGE, para quem não conhece, porque a gente está falando aqui para um público que não tem obrigação de conhecer essas siglas da área jurídica, né? É a Procuradoria-Geral do Estado. Todo Estado tem a sua, alguns são chamados de advocacia, né? E outros são procuradoria, que é um escritório de advocacia onde os procuradores defendem o Estado em várias especializadas, né? Tipo Fazenda, que buscando advogados públicos. Advogados públicos, exatamente. E a Procuradoria de Pernambuco, ela deu um salto estratosférico usando a tecnologia, e isso muito se deve a essa liga, que é um termo muito bom, que hoje o governo aqui usa, né, tem a Secretaria de Transformação Digital usa esse termo, liga, para falar do grupo que trabalha com inovação, usando a universidade. Né? A universidade, o que eu sempre digo, não é a Universidade de Pernambuco, são as universidades, mas aqui a gente tem a nossa universidade com professores de excelência, né? Não tem nenhum professor ali que não tem um pós-doutorado. Então, todos eles têm uma bagagem gigantesca, e esses professores, eles podem funcionar muito bem, e isso é um exemplo, tanto lá no Tribunal de Justiça como na PGE, como mentores, como consultores, mostrando o caminho das pedras e como resolver problemas. Então, muitas vezes o Estado gasta fortunas, né, contratando consultorias caríssimas, tendo nas suas universidades pessoas com um gabarito, né, inquestionável, que pode estar apoiando e resolvendo. Por exemplo, o professor Fernando Buarque, eu tive o prazer de tê-lo como meu orientador, né, ele colaborou muito na Procuradoria, como nesse projeto, né, do Tribunal de Justiça. Vai estar conosco em fevereiro no podcast, falando sobre o futuro da inteligência artificial. Porque hoje, aí vem um outro ponto, um outro aspecto que eu acho bem interessante na sua fala, que você colocou que o pessoal de tecnologia resistiu em 2002 a uma inovação.
E o que, infelizmente, eu sou uma pessoa de tecnologia já há mais de 35 anos, né? E talvez pelo meu espírito de sempre querer sair assim, da mesmice, sempre querer aprender, né? Tanto que meu lema é aprender, desaprender e reaprender sempre, né? Me gera essa flexibilidade de mudança. Que a gente sabe que sair do ponto de conforto não é fácil, né? Principalmente quando a nossa máquina vai fadigando, né, pela experiência, é a contrapartida. E a gente vai resistindo naturalmente às mudanças. Mas o que eu percebo que isso não está restrito à computação, à área de tecnologia, mas a todas as áreas. Muitas vezes, quando você, da área jurídica, quer trazer uma inovação para a área jurídica, as pessoas da área jurídica resistem. Mente apavora o que ainda não é mesmo. Exatamente, velho, é o medo do desconhecido. E isso na área de tecnologia, quando você quer trazer inovação e você percebe a resistência dos especialistas que tem que estar trazendo essa inovação, às vezes a gente se surpreende. Quem é da tecnologia se surpreende. Porque diz, não é possível, você é da área de tecnologia, por que você está resistindo a isso? É o que a gente estava conversando no início, né? Só interrompendo, acho que existe uma preocupação que é justificada, eu digo isso, acho que se aplica à procuradoria também, mas no judiciário, em relação à proteção de dados, né? O que vai acontecer com esses dados e tal, por aí. Só que aí tem uma questão. Lá no CNJ a gente discutiu muito, lá nessa comissão, isso que eu vou falar agora. Quando eu, enquanto juiz, pego uma petição feita por um advogado, usando o chat GPT, os dados de uma ação de divórcio, de guarda, por exemplo, que tem dados sensíveis, já estão na BibTech. Não sou eu que estou lançando. Então, antes de eu lançar, já está lançado. O segundo argumento. O Jus Brasil, não sei se você conhece, que é uma plataforma de jurisprudência, que tem todos os dados ali, sensíveis e não sensíveis, de processos públicos e de segredo de justiça, com uma simples anonimização. A anonimização é essa que qualquer automaçãozinha consegue descobrir, né, quem é ali. E, por último, todos os dados em nuvem armazenados no Conselho Nacional de Justiça e etc., são de empresas privadas, né, como a Amazon, por exemplo. Eu vou um pouquinho mais além. Inclusive, isso você falou lá na ExpoJude, né? Que eu tive o prazer de assistir a palestra do professor lá em Brasília, e aquela sua colocação naquele seu slide foi excelente, porque, claro, tem que existir a preocupação? Tem, né? Da questão de segurança dos dados, para que ele não seja usado de forma não correta, mas vou usar o termo, a paranoia. Boa. Pela segurança dos dados. Vou citar a fonte. Porque muitas vezes as pessoas, de forma ingênua, acham que, eu não vou citar nomes dos softwares para não valorizar nenhum outro, mas esse software aqui, ele é seguro porque ele está numa base, vamos dizer assim, de governamental. Já esse outro não, é de uma empresa privada. Mas esse software que está numa base governamental, ele trafega no protocolo TCP/IP. Lógico. Esses dados que estão aqui, isso o professor colocou na palestra dele lá, trafegam nos cabos de fibra ótica submarinos. Se entre aspas, governos que querem capturar esses dados para fazer espionagem, eles não precisam nem ir numa empresa e fazer conta. Ele vai direto na fonte, porque ele pega direto do cabo de fibra ótica. Foi excelente aquela que mostrou lá os cabos. 80% dos cabos da comunicação não é satélite, é cabo de fibra ótica. E quem domina os cabos? Aí eu não vou entrar nesse mérito. Mas é verdade. Então, assim, às vezes existe essa preocupação. Paranoia, o termo. Paranoia, o termo, que acaba que muitas vezes você não usa uma tecnologia muito mais eficiente
muito mais eficaz na execução daquela atividade por conta de, não, ela não está dentro da nossa base, né, de segurança, entre aspas. Então isso tem que ser também revisto. E outro aspecto que eu acho que incentivar, né? O objetivo aqui é incentivar as pessoas a usarem inteligência artificial. Essa é a finalidade dos nossos bate-papos aqui. Claro que, em algum momento, existem certas coisas que a gente sabe que vai evoluir, que hoje, de certa forma, tem certos pontos que precisam melhorar, e isso é uma evolução constante. Mas, por exemplo, se critica muito a questão das redes generativas. Muita gente critica ainda o uso das redes generativas, não citando aí, mas a gente sabe que existem vários dessas user interfaces que fazem uso da arquitetura, que geram textos, geram imagens que podem colaborar bastante. Mas as pessoas usam o termo, porque ela alucina muito. A gente até já falou aqui que você pode verticalizar fazendo um prompt muito mais robusto, que é o conceito da engenharia de prompt, e você até mesmo evitar que ele pegue dados externos para evitar que ela seja enviesada. O detalhe é que eu vejo assim, é uma resistência natural das pessoas às mudanças. Por exemplo, eu publiquei num grupo de IA, que você faz parte, a questão das gerações, né? Aí os demógrafos hoje já colocaram que os nascidos a partir deste ano, até 2039, se eu não me engano, vão ser chamados de geração beta. E a característica da geração beta, dos nascidos a partir de 2025, são os que já vão nascer no mundo da inteligência artificial. A gente já vive no mundo da inteligência artificial. Aí obviamente, o bom daquele grupo são as colocações das várias pessoas. Lá tem mais de 200 pesquisadores naquele grupo. E sempre tem essas discussões que são muito positivas, mas o que eu levei em consideração foi o seguinte: os meus 4 filhos, eu tenho 4 filhos. Os 2 do primeiro casamento, os mais velhos, um com 25, a outra com 34, eles usam o celular? Usam. Mas se eles puderem usar no computador, eles preferem. Mas usam o celular numa boa. Mas eu tenho 2 filhos mais novos. Eu tenho um de 8 e outro de 13. Nativos digitais de celular. Você bota um computador na frente dele, um notebook, ele prefere fazer no celular. Lógico. Eu não é que eu seja velhinho, mas eu sou da geração X. Sim. E a gente prefere computador, não gosta de celular, porque a tela é menor, dá mais trabalho de encontrar. Tudo a gente acha um defeito, mas tudo é geração, a tecnologia da geração. Para vocês verem como isso é impactante, o meu mais novinho, quando tinha lá uns 3 anos, já sabia que celular era assim. E aí ele foi um dia para a televisão e começou a fazer assim na televisão. Quer dizer, a usabilidade dele. Então, já nasceram nesse mundo. O que é perceptível é que as gerações anteriores, então a geração X, a Y, a Z, vão estar resistindo à tecnologia já nativa da geração alfa e beta. Naturalmente existe essa resistência. Mas essas discussões que nós temos hoje, vamos usar ou não vamos usar as redes generativas, para essa geração, a beta, isso não vai ser uma discussão. Da mesma forma que não é uma discussão para a nossa geração usar a tecnologia. Sobre isso, Álvaro, tem um professor catedrático espanhol chamado Antônio Henrique Pérez Lunho, ele é um pesquisador da área de cibernética também. E ele está aposentado. E tem uma frase dele que é fantástica, que ele diz que, em relação ao judiciário espanhol, ele pega uma frase da Bíblia e diz assim: não adianta colocar vinhos novos em odres velhos. Então você tem que mudar a mentalidade. Né? E esse velho, entre aspas, aí não é a idade biológica. É a questão da mentalidade. McLuhan... o paradigma. Claro, em 1960, Marshall McLuhan, filósofo canadense, publicou um livro na década de 60,
chamado Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Veja, nem celular tinha ainda naquela época, mas isso que você falou, o celular hoje é uma extensão, né, do ser humano. E outra coisa interessante quando você estava falando, em novembro eu participei de um debate com Silvio Meira, aqui no TRF, e ele mostrou uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e repercutida por Stanford, etc., mostrando como será o impacto da inteligência artificial em diversas profissões. E, segundo essa pesquisa, né, dentro de 4 ou 5 anos, no direito, que seria a segunda profissão mais afetada pelo uso da IA, 44% aproximadamente das atividades do direito, incluindo advocacia, Ministério Público, Defensoria e Judiciário, serão feitas por máquinas inteligentes. 56% serão feitas por homens, pessoas, usando inteligência artificial. Ou seja, essa perspectiva, e você que é da área mais do que ninguém sabe, que vocês todos erraram com essas projeções. Vocês falavam 20 anos, aí em 10 anos o negócio acontecia. Né? Então, quando se fala em 5, deve ser menos. Né? Porque cada vez mais o avanço é avassalador, né? Não dá para resistir. Esse eu acho que é o maior problema. Até falei isso aqui em outros podcasts, mas o detalhe, colaborando com a sua colocação, aí Kai-Fu Lee mesmo, ele fez aquele quadrante, né, mostrando no eixo X o que é focado em otimização e criação, em criação na parte positiva e na parte negativa, trabalhos repetitivos, né? E no eixo Y, na parte positiva, aquilo que é social, e na parte negativa, o asocial. Mas todos os quadrantes têm IA. Quer dizer, não tem aquele quadrante que é só humano. Todos eles têm IA. Agora, tem alguns na parte criativa social, onde o humano tem que ser supervisor. No seu caso, criativo e social. Claro. Você não pode deixar a IA gerar e simplesmente assinar. Então, o humano, eu costumo dizer que no nível que nós estamos hoje, da inteligência artificial generativa, essas GenAIs, elas são especialistas júnior. Os humanos são os plenos e sêniors que estão ali fazendo o ajuste fino para o que ela produz. Isso é o que nós temos hoje. Perfeito. Bom, se hoje, se a gente pegar o GPT, né, praticamente todas elas trabalham com milhares de tokens. Quer dizer, a janela de contexto, o GPT na versão atual é 128 mil tokens. É muito token. Mas se a gente olhar para um documento da área jurídica, isso não é nada. Porque se a gente colocar isso em caracteres, dá... Não me lembro da tabela, mas é algo em torno de 96 mil caracteres. 96 mil caracteres... Por isso que eu prefiro o Gemini, em certos aspectos. Porque ele já vai... já está chegando na casa dos 2 milhões de tokens. Mas se a gente olhar isso hoje, em pouco tempo, porque essa evolução está muito rápida, ela vai chegar... Todos eles vão estar trabalhando em milhões de tokens, isso a curto prazo, que a gente já tem um Gemini trabalhando. A médio prazo, eles vão estar trabalhando em bilhões de tokens. A longo prazo, em trilhões de tokens. E não é só a janela de contexto que vai aumentar, são os cálculos, porque a base dessas redes generativas é a probabilidade, que são aquelas funções de ativação que estão ali. Qualificação computacional. Exatamente. Também, que hoje é o grande limitador, é a infraestrutura, que isso vai ser superado. Não tenho dúvida que vai ser... como é questão de segurança nacional para Estados Unidos e China, eles vão investir em mega usinas de gigawatts só para essas big techs. Questões ambientais. Exatamente. De consumo de energia, eu acho que é isso, né? Essa questão. Isso, quando superado, eu estou falando nos modelos atuais, não estou falando nem na evolução dos modelos. Sim. Porque esses modelos evoluem todo ano. Porque o que tem, tirando a China... Só a China, tirando a China. O resto do mundo, a quantidade de universidades que estão investindo em pesquisas na área de redes neurais é enorme. Aí se você bota a China, pronto.
Um caminho sem volta, me parece. A evolução é enorme. Então, assim, esses modelos com a capacidade de processamento, se hoje já surpreende, imagine daqui a alguns anos. Como é que essas redes, o que elas vão estar produzindo de resultado. Então, hoje, você está evitando usar pela resistência natural do humano, eu acho que é um grande erro. E isso, inevitavelmente, afeta, de certa forma, a evolução do órgão. O que eu acho, assim, no judiciário especificamente, é que falta, primeiro, ali não tem nenhum nativo digital, né, no meu tribunal, nem tribunal nenhum, mas assim, a resistência maior é a, a ansiedade por uma resposta, digamos, adequada a algo que você não treinou. Aí você usa o meu prompt na sua máquina, não vai dar o mesmo resultado que dá na minha. E aí tem colegas que dizem, eu fiz isso, mas ficou muito ruim e tal, mas ele não tem paciência para treinar. Eu queria registrar só uma coisa aqui, que eu tenho um amigo que é um colega da minha turma, que eu sou da Câmara Regional de Caruaru, da primeira turma do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Luciano Campos. O Luciano Campos, ele é um juiz de carreira, tem mais de 40 anos de carreira, 72 anos de idade, e é hoje o magistrado mais produtivo do Tribunal de Justiça de Pernambuco, porque teve paciência, treinou a equipe dele e usa IA generativa. Daqui a pouco ele vai zerar o gabinete também. E Haroldo Carneiro Leão, também, que é um juiz que foi o pioneiro com o uso de IA generativa aqui no estado, numa turma recursal de juizados, e mostraram como isso é possível de ser feito. Então, falta paciência e tem também uma certa aversão à mudança. É aquilo que você estava falando, né? Então, isso é complicado. Agora, o que eu acho interessante é que Pernambuco realmente é um ponto fora da curva, né? Ou um estadozinho bom para gerar essas mentes pensantes. É verdade. Mas Mentes inquietas. Exatamente. É o título de um livro de Beatriz, que esqueci o sobrenome dela, uma psiquiatra. Mentes inquietas, é mesmo. Agora, um ponto, né, que você tocou e que isso me incomoda, eu acho que lhe incomoda também. Todo mundo que não é novinho fica incomodado. Que é essa... Aí eu sempre trago, né, o Ricardo Amorim, o economista Ricardo Amorim, do texto que ele trouxe, né, da esteira do conhecimento, né, que é aquela velocidade dessa evolução tecnológica que a gente, por mais que a gente queira acompanhar, a gente não consegue acompanhar. É aquela, fazendo a analogia, né, você está correndo numa esteira ali, e cada vez você tem que correr mais para ficar no mesmo lugar. E esse é o problema, que a nossa máquina está fadigando. Todo dia ela fadiga um pouco mais. E a gente não consegue acompanhar. Eu acho que esse é o grande problema. Essa é uma pergunta que eu vou fazer para Fernando Buarque, quando ele estiver aqui. O que ele traria, né, de propósito? Eu tenho até... eu gosto de ler muito livros de ficção científica, né? Tem um livro que eu sempre recomendo para quem gosta dessa leitura, que é Homo Futurus, de Max Fischer, um escritor alemão, e que traz essa visão de uma sociedade alemã em 3 períodos, né? De 2040 a 2070, de 2070 a 2100, a partir de 2100. Eu acho que o futuro está por aí, que é os neuroimplantes. Pegando como exemplo a Neuralink de Elon Musk, já com experimentos. Eu acho que o caminho do Homo Futurus, esse homem que vai deixar de ser o que antigamente a gente chamava de ciborgue, né? Sim, sim. Hoje nós temos já os neurodireitos, né? Nós temos o Chile, foi o primeiro país do mundo a regulamentar, no artigo 19 da Constituição chilena, os neurodireitos. Aqui no Brasil... Fala um pouquinho mais. Isso foi o seguinte, um cientista espanhol radicado nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, colocando chips nas mentes dos ratinhos, nos cérebros, melhor dizendo, dos ratinhos, conseguiu controlar o pensamento dos ratinhos, movimentos físicos e tal, etc.
E ele teve uma preocupação com essa possibilidade desse avanço da tecnologia, de uma tecnologia extremamente invasiva, que vai quebrar não só a privacidade, mas a própria intimidade das pessoas, que na medida em que você vai ser capaz de descobrir o que você está pensando. Então ele criou uma classe lá de neurodireitos, que seria algo extremamente necessário de se proteger. Alguns países já estão fazendo, a Espanha já fez, o Brasil tem projeto de lei, a Califórnia lançou agora, bem recentemente, acho que em outubro, uma lei de proteção de neurodireitos, que é a proteção contra essa invasão que ela precisa. Primeiro, qual é o primeiro direito aí? Consentimento. Segundo, isonomia e inclusão. Né? E isso vai ser muito bom, em certo aspecto, mas tem que ser bom para todo mundo, não só para quem possa pagar por uma tecnologia cara. E até onde vai, né, a quebra de uma intimidade de uma pessoa? Então, tudo isso são questões que a gente precisa refletir, porque o direito ele tem esse problema, ele sempre corre atrás dos fatos. Primeiro os fatos acontecem, depois você regulamenta. E talvez aí pela primeira vez a gente esteja discutindo algo que ainda não está efetivamente na prática. E na Europa, né, tem um professor chamado Moisés Barrios, da Universidade Carlos III de Madrid, que propõe lá, com base nessa classe de neurodireitos, um chamado Estado Algorítmico de Direito, que seria um Estado no qual os cidadãos tivessem a consciência sobre o uso da tecnologia. E olha que Paulo Freire falava isso numa época que nem internet ainda existia, mas ele já falava dos impactos da tecnologia na educação. E o caminho é educação, é conscientização, É a solução onde a para gente todos vai... os problemas. Exatamente, é onde vai, né? Humberto Eco dizia isso. Mas o interessante é que isso mostra que é até uma preocupação da área jurídica, né? Sim, com o uso da IA a gente vai diminuir. Eu penso que é o contrário. Até Arthur Stanford também colocou, né? Que a tendência da quantidade de problemas que vão surgir com a tecnologia, o que não vai faltar é trabalho para o pessoal da área jurídica, para o jurista. Claro. Mas esse lado, eu até recomendo as pessoas assistirem, né, e lerem o material de Miguel Nicoleres, que é o nosso neurocientista, a referência até mundial, trabalha também na Neuralink. Assim, ele colocou que essa preocupação que as pessoas têm, né, de chegar à superinteligência com todos esses modelos, ela é praticamente inviável de acontecer, porque os modelos matemáticos que nós temos, apesar de extremamente sofisticados e nos surpreenderem com toda essa tecnologia aqui das redes generativas, está muito aquém do nosso computador que está aqui na nossa cabeça. Agora, ele coloca que uns computadores biológicos, que aí entram esse estilo de computador. Nos Estados Unidos já tem você pegar protótipos em funcionamento, de botar um chip com células troncos. Perfeito. Esses aí é que podem no futuro se tornarem os supercomputadores, as superinteligentes. E ainda tem essa questão, né? Porque o nosso cérebro ele consome muito menos energia do que... o nosso cérebro ele trabalha com uma média de 1 trilhão de parâmetros. O GPT ele trabalha com a média de 30%, né, do que um cérebro humano trabalha. E ele gasta muito mais energia. Por outro lado, apesar de nós termos mais do triplo de parâmetros de conhecimento e armazenados no nosso cérebro, se eu perguntar para você agora, para você me dizer com base na sua memória RAM, quais são todos os filósofos da humanidade, você não vai conseguir. E ele me dá automaticamente, né? Instantaneamente. Alexandre, estou procurando um upgrade de memória, porque eu não estou tendo mais memória, é só vaga lembrança. É outro problema do fadigado da nossa máquina biológica. Mas olha, esse cara que ganhou o prêmio, o Nobel da Física desse ano, foram 2 professores. Tinha um, que eu esqueci o nome dele agora, estou querendo lembrar aqui. É o que teve um que gerou o modelo de Hopperfield e o outro da máquina de Boltzmann. Eu não estou lembrado. Era o que trabalhava no Google.
que pediu demissão e que acha que a singularidade está bem próxima, né? Que é essa questão de a IA ser... Eu tenho um livro, vou fazer propaganda dos meus livros aqui, né? Por favor, procurem na Amazon. Lá, mas faça, professor, faça. Isso, acho que vale muito a pena. Eu digo isso para os meus alunos, né? Só para aqueles que querem ser aprovados, né? Então, lá no volume 3, a gente trabalha com inteligência artificial. E eu coloquei lá muitos pensadores, 2 deles que trabalharam com Einstein, inclusive, que falam na teoria do simulacro do universo, que é algo muito interessante, né? Que nós viveríamos numa Matrix. A Matrix, segundo Saramago, nada mais é do que a caverna de Platão. A caverna de Platão é uma grande crítica à manipulação que os amos faziam com as pessoas que já nasciam acorrentadas e lidavam com as sombras. Que é totalmente adaptável à realidade das pessoas que não querem, que têm medo de sair do seu ponto de conforto. Então tem na Alemanha, tem professores como o professor da Universidade de Ulm, na Alemanha, Ralf Otto, que ele diz que dentro de 10 anos a singularidade vai ser alcançada também. Tem um português muito bom chamado Pedro Domingos, que é Domingues, que é professor nos Estados Unidos, tem um livro, eu indico bastante, O Algoritmo Mestre. Esse cara é muito bom, eu até o convidei para participar de um congresso aqui, mas ele cobra caro, então não deu para trazê-lo. Mas eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que essa singularidade que é uma possibilidade. Eu estive em Lisboa o ano passado, fiz uma palestra e depois a gente foi convidado para ir conhecer o Parque Tecnológico da Cisco em Barcelona. E foi fantástico porque tinha muita gente da área de TI e um cara lá mostrou a ideia do tudo na nuvem. Você vai ter um processador que vai ter dados de todo mundo. Digamos assim, o mundo está bipartido, né? Tem um filósofo em Hong Kong chamado Yuki Ui, que tem um livro, Tecnodiversidade. Não existe um mundo globalizado, existe um mundo da China e um mundo dos Estados Unidos, né? Então... Tanto que, por exemplo, a gente não usa o Bango Sigma, o Vodal, que é o equivalente ao GPT e o Gemini. Que, inclusive, no artigo, a quantidade de parâmetros de cálculos do Pangus é muito maior do que... E disseram que eles iam oferecer esse ano aqui, viu? Inclusive com capacidade de download. Aí assim, você entrando na página da Huawei, tem um link, mas está bloqueado. É só eles bloquearem o link lá. Exatamente. Agora, aí voltando, né, para o que o Miguel Nicolares falou, que eu acho que tem muita lógica, porque assim... O que a gente tem hoje nesses modelos de redes neurais é baseado no que a neurociência entende. Então, na verdade, a gente tem ali a gente é inspirado nas sinapses biológicas. Eu vou achar o nome do cara aqui do Prêmio Nobel. Perdão. Certo, fique à vontade. Essa sinapse biológica, a qual as redes neurais são inspiradas, só para a gente chegar aqui e ir para o nosso final, né? Já estamos avançando aqui ao nosso tempo. Nosso cérebro ele tem as sinapses, tanto físicas como químicas. Né? Então, por exemplo, aquilo que eu estou vendo aqui, Alexandre, esse sinal de luz está entrando aqui nas células de visão, esses sinais estão sendo transformados em sinais elétricos que estão indo lá para os nossos neurônios, no caso aqui, onde a gente tem bilhões de neurônios no nosso cérebro, onde cada neurônio se conecta aí a alguns milhares de outros, mas essa conexão, esse sinal elétrico, na hora que ele vai fazer a sinapse, que é a conexão, é um sinal químico. Quer dizer, aquele sinal elétrico é transformado em sinal químico. E a gente conhece, hoje a neurociência já conhece muito bem como é que os sinais elétricos funcionam, mas ela ainda não conhece, é um mundo desconhecido, o químico. Aí vem o detalhe. Muita gente até diz, não, essa rede neural é preconceituosa. Como é que ela pode ser preconceituosa se a gente não tem mapeado a química, né, do que gera o amor, o ódio,
a raiva, a depressão. O que ela faz, na verdade, é identificar um padrão que já existe na Se ela está enviesada, é porque os dados que foram usados para o aprendizado dela estavam enviesados. Lógico. Mas aí entra a questão, né? A complexidade da nossa máquina, ela está não só pelas sinapses físicas, os sinais elétricos, está pelas sinapses químicas. Eu acho que a gente chega lá, sabe? Geoffrey Hinton é o nome do cara. 76 anos, o físico. E ele acha que ela já consegue ter uma consciência. Veja, existe uma diferença. Por isso que eu indico para o pessoal, comprem o meu livro de inteligência artificial, porque lá você vai ver a diferença entre senciência, inteligência e consciência. O nível da consciência... Inclusive, até a questão de raciocínio é discutido lógico, até hoje. O raciocínio é uma máquina de raciocinar. Eu peguei muito um referencial teórico, que é inclusive um dos caras que cunhou a expressão inteligência artificial, que é o Marvin Minsky, naquele congresso de Dartmouth, em 1956. Emotion Machine. Que as máquinas teriam emoções. Então isso é uma questão interessante, porque o cérebro humano, conquanto ele tenha todas as suas especificidades assim, diferenciadoras, talvez típicas de algo que não seria alcançável por uma máquina, o argumento dos que defendem é que ele é limitado. Ele é limitado no espaço físico que é o seu crânio. Um supercomputador não tem limite. Então um dia ele vai chegar. Um dia ele vai ter essa capacidade, né? Não de ser um HAL 9000, de ser a Matrix em si que vai matar todo mundo, não é por aí. Mas eu sou uma pessoa crente na evolução da inteligência artificial e acho que o que hoje já existe, Byung-Chul Han fala muito isso, o Yuval Harari também, que é o dataísmo. O dataísmo é algo que, isso sim a gente precisa se preocupar muito, que é a religião dos dados, né? Que as pessoas irão acreditar mais numa inteligência artificial do que em nós. Se você dá aula na graduação, e a gente dá, você sabe que quando você está dando aula, os nossos alunos eles estão aqui ouvindo o que você está falando, mas estão olhando aqui no Google. Se eles encontrarem algo diferente do que você está dizendo ou do que eu estou dizendo no Google, eles vão acreditar no Google. Quem é o Google? É o que Shoshana Zuboff, aquela professora de Harvard, diz. Né? Quem é esse cyberleviatã que o José Maria La Salle, que é um professor espanhol, também fala? Então, isso a gente está só... É como disse Silvio Meira. A gente está no neolítico da inteligência artificial. Ainda estamos lá em... A gente está começando. A IA generativa não tem 3, 4 anos. Daqui a pouco... Ou seja, a gente tem que malhar bastante para poder essa esteira não nos deixar para trás, né? Pelo menos a gente ficar no ponto de controle. Essa é a grande questão. Manter o ponto de controle. E aí, para a gente seguir, né, pros finalmente, né, só concluindo essa linha de raciocínio, esse é o grande problema, né? O dia máquina, o algoritmo, ele acordar e dizer, se eu penso, eu existo. Então ninguém pode me desligar. É verdade. Esse é o problema. Esse é o HAL 9000, né? Eu passo para os meus alunos do doutorado para a gente discutir aquele livro do Stanley Kubrick, que virou um filme, né? Que é 2001, Odisseia no Espaço, que os caras resolveram desligar o HAL 9000 e aí ele... O olhinho vermelho lá... Ferrou o cara, né? Enfim, admirável mundo novo, né? Vamos aí, adiante. Com base nisso, para a gente finalizar, eu peço para o professor Alexandre fazer suas considerações finais e nessas considerações, o que eu acho que seria muito interessante é mostrar que realmente a tecnologia está aí para ser utilizada, né, professor? Álvaro, eu encerro agradecendo mais uma vez, parabenizando a sua iniciativa, o seu trabalho, sua competência, sua lhaneza, e dizer que o que eu penso do futuro dos tribunais do Brasil é que não há tribunal no Brasil
que possa renunciar ao direito de usar inteligência artificial sob pena de ficar para trás, de não atingir aquilo que é, perdão, a sua principal função constitucional, que é dar o direito a quem tem. Perfeito. Então, julgar a contento, julgar de forma célere. E outra coisa, tem muita gente que tem interesse que os processos continuem nas prateleiras, entre aspas, não sejam julgados. Né? Muita gente usa o Poder Judiciário apostando na sua lentidão. E essa lentidão é que desacredita, descredibiliza o Poder Judiciário perante a população. Então, o grande segredo aí seria, né, aliar segurança à rapidez. Essa é a questão. A IA é extremamente rápida e a gente precisa ter uma metodologia de uso seguro da inteligência artificial. Perfeito, perfeito. Professor Alexandre, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ser extremamente elucidativo, educativo para muitos, não só da área jurídica, da área do direito, mas para todas as áreas. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Olá. Um abraço a todos. Um abraço.